passagem de um P-8A Poseidon da Marinha dos Estados Unidos pelo Estreito de Taiwan, em 21 de agosto de 2026, foi uma operação relativamente rotineira sob a perspectiva militar americana, mas carregada de significado estratégico. A 7ª Frota afirmou que a aeronave operou em espaço aéreo internacional, em conformidade com o direito internacional, como demonstração do compromisso de Washington com o Indo-Pacífico livre e aberto. Pequim, por sua vez, monitorou o voo e voltou a contestar a presença militar americana na região. O episódio, portanto, não representa por si só uma ruptura do equilíbrio no estreito. Seu significado está em outro lugar. Demonstra como uma atividade operacional relativamente previsível pode assumir valor político crescente quando ocorre sobre uma das principais linhas de fricção entre duas grandes potências. O P-8A Poseidon não é apenas uma aeronave de patrulha marítima. Dotado de sensores avançados, capacidade de vigilância e guerra antissubmarino, sua presença em um teatro como o Estreito de Taiwan possui evidente dimensão de inteligência e consciência situacional. Para Washington, manter a capacidade de operar regularmente na região transmite uma mensagem simples: a presença militar americana não depende da autorização chinesa. A lógica é particularmente importante porque Pequim vem tentando ampliar sua capacidade de estabelecer padrões operacionais e jurisdicionais próprios ao redor de Taiwan. Não se trata, portanto, apenas de sobrevoar determinado espaço. Trata-se de impedir que a frequência crescente da presença chinesa transforme uma reivindicação política em uma realidade operacional aceita por terceiros. Estudos recentes do CSIS identificam justamente essa tendência. A China vem utilizando instrumentos militares, marítimos e aéreos para aumentar a pressão sobre Taiwan e normalizar comportamentos coercitivos, buscando gradualmente alterar o ambiente operacional ao redor da ilha. A questão do Estreito de Taiwan possui também uma dimensão jurídica que não pode ser reduzida a slogans de nenhum dos lados. Estados Unidos, Taiwan e outros governos sustentam que o estreito permanece aberto às liberdades de navegação e sobrevoo previstas pelo direito internacional. Pequim, entretanto, rejeita a caracterização americana e sustenta uma posição de soberania e jurisdição muito mais ampla sobre a área. Essa divergência é particularmente sensível porque o espaço marítimo e aéreo do estreito não constitui simplesmente uma extensão das águas territoriais chinesas. A controvérsia envolve diferentes interpretações sobre a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, especialmente no que diz respeito às atividades militares e aos direitos de navegação e sobrevoo. O CD Hall Institute observa que China e países ocidentais possuem interpretações divergentes sobre o estatuto jurídico do estreito. Pequim reivindica direitos soberanos e jurisdição exclusiva, enquanto Canadá, Estados Unidos e seus aliados consideram o espaço sujeito às regras internacionais aplicáveis à navegação. Essa disputa jurídica tem importância prática porque precede uma disputa ainda maior: quem estabelece os limites aceitáveis da atividade militar em torno de Taiwan. Desde o fim da Guerra Civil Chinesa, Taiwan permanece no centro de uma disputa que nunca foi plenamente encerrada. A República Popular da China considera a reunificação uma questão de soberania nacional e rejeita a independência taiwanesa. Washington, depois de transferir o reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim em 1979, preservou simultaneamente instrumentos políticos e jurídicos destinados a sustentar a capacidade de autodefesa de Taiwan. Essa arquitetura produziu a conhecida ambiguidade estratégica americana. O problema é que a ambiguidade só funciona enquanto ambas as partes acreditam que o custo de testar seus limites será elevado demais. Por isso, cada exercício militar, cada patrulha, cada venda de armas e cada operação de liberdade de navegação possui uma segunda função: sinalizar capacidade e determinação. A China procura demonstrar que possui capacidade crescente para controlar o espaço marítimo e aéreo ao redor de Taiwan. Os Estados Unidos procuram demonstrar que Pequim não pode transformar essa capacidade em exclusividade operacional. O resultado é uma competição permanente pela definição do que pode ser considerado normal. A estratégia chinesa não depende necessariamente de uma decisão imediata de iniciar uma guerra. Um caminho mais plausível é a ampliação progressiva da pressão abaixo do limiar de um conflito aberto. Isso inclui aeronaves militares, navios de guerra, guarda costeira, embarcações de pesquisa, exercícios, patrulhas e outras formas de presença estatal. O objetivo estratégico de longo prazo pode ser compreendido como uma tentativa de reduzir gradualmente o espaço de manobra de Taiwan,
simultaneamente, testar a disposição americana de responder. O aumento dessas atividades já foi documentado por centros especializados. O CSIS aponta uma expansão expressiva da presença de embarcações da Guarda Costeira Chinesa nas proximidades de Taiwan e um crescimento das operações destinadas a pressionar a ilha. Nesse contexto, a passagem do P-8A possui valor simbólico precisamente porque desafia essa tendência. Washington sinaliza que a expansão da presença chinesa não será automaticamente convertida em exclusividade chinesa. Há, contudo, uma variável que Pequim observa atentamente: a distribuição global dos recursos americanos. Os Estados Unidos enfrentam simultaneamente compromissos militares na Europa, no Oriente Médio e no Indo-Pacífico. A capacidade americana de concentrar forças rapidamente na Ásia-Pacífico é enorme, mas não ilimitada. A questão relevante para Pequim não é simplesmente quantos navios ou aeronaves os Estados Unidos possuem. É saber quantos podem ser empregados no teatro de Taiwan, em quanto tempo, com qual nível de prontidão e diante de quais outras crises internacionais. Essa diferença entre capacidade absoluta e capacidade disponível é fundamental para qualquer cálculo de dissuasão. Uma potência pode possuir superioridade militar global, ainda assim, encontrar dificuldades quando precisa concentrar forças em um teatro específico enquanto administra crises simultâneas. Isso não significa que Pequim tenha concluído que Washington não defenderia Taiwan. Significa apenas que a percepção chinesa sobre a disposição americana pode influenciar o grau de risco que o governo chinês está disposto a assumir. Paradoxalmente, o maior perigo não está necessariamente em uma decisão deliberada de iniciar uma guerra. Ele pode surgir de uma sequência de pequenas ações consideradas controláveis. Uma interceptação excessivamente agressiva, uma aeronave que se aproxima além do esperado, uma colisão, uma comunicação mal interpretada ou uma ordem local executada de maneira diferente da intenção política original poderia criar uma crise difícil de administrar. A experiência de outras regiões demonstra que crises militares frequentemente não começam porque uma potência decidiu conscientemente iniciar uma guerra total, mas porque os mecanismos de sinalização e controle falharam. O Estreito de Taiwan reúne exatamente as condições que favorecem esse tipo de risco: forças militares próximas, operações frequentes, reivindicações territoriais incompatíveis e enorme importância política para os dois lados. A dimensão econômica amplia ainda mais os riscos. Taiwan ocupa posição central na cadeia global de semicondutores, especialmente por meio da TSMC e de sua capacidade de produzir componentes avançados. Qualquer interrupção prolongada das rotas marítimas ou da infraestrutura industrial taiwanesa teria consequências que ultrapassariam em muito a Ásia. Uma crise militar poderia atingir comércio, tecnologia, transporte marítimo, mercados financeiros e cadeias industriais em escala global. Por isso, Taiwan não é apenas uma questão territorial entre Pequim e Taipei. Tornou-se também um dos principais pontos de interseção entre segurança internacional, tecnologia e poder econômico. A percepção de que os Estados Unidos estariam excessivamente comprometidos com o Oriente Médio pode fazer parte do cálculo estratégico chinês. Entretanto, seria precipitado concluir que esse fator, isoladamente, produzirá maior agressividade chinesa. Pequim também precisa considerar os custos de uma crise. Uma guerra em torno de Taiwan poderia provocar sanções econômicas, interrupção do comércio, fuga de capitais, perturbações tecnológicas e uma mobilização militar americana e aliada de proporções imprevisíveis. Além disso, uma tentativa de coerção militar que fracassasse poderia produzir exatamente o efeito contrário ao desejado por Pequim: fortalecer a integração militar entre Taiwan, Estados Unidos, Japão, Austrália e Filipinas. A China, portanto, precisa equilibrar oportunidade e risco. É possível que a pressão continue crescendo sem ultrapassar imediatamente o limiar do conflito aberto. Novos exercícios, sanções, controles tecnológicos, operações aéreas e marítimas, restrições comerciais ou incidentes envolvendo forças militares podem funcionar como instrumentos de pressão sucessiva. O problema é que cada etapa pode reduzir o espaço para recuo da seguinte. A passagem do P-8A deve ser entendida dentro dessa dinâmica. O voo foi rotineiro no padrão das operações americanas na região e não produziu uma confrontação direta. Pequim monitorou a aeronave, protestou politicamente e afirmou que a situação estava sob controle. Isso é significativo. Apesar da retórica dura, os dois lados demonstraram interesse em evitar que um episódio operacional se transformasse em crise militar.
O Estreito de Taiwan continua, portanto, em uma condição de estabilidade relativa, mas cada vez mais militarizada. Washington quer preservar sua capacidade de operar na região sem reconhecer uma esfera de influência chinesa exclusiva. Pequim busca reduzir a liberdade operacional de Estados Unidos e aliados nas proximidades de seu território, simultaneamente, aumentar a pressão sobre Taiwan. Nenhum dos dois objetivos é facilmente compatível com o outro. O voo do P-8A não inaugura uma nova crise. Seu significado está em mostrar que a disputa permanece ativa e que a fronteira entre rotina operacional e sinalização estratégica está se tornando cada vez mais estreita. O risco real para os próximos meses não é necessariamente uma guerra planejada, mas a combinação de presença militar crescente, competição tecnológica, pressão econômica e interpretações cada vez mais rígidas sobre soberania. Enquanto Washington testar os limites da liberdade de operação e Pequim testar os limites da tolerância americana, o Estreito continuará funcionando como um dos principais termômetros da ordem internacional do século XXI. E, nesse ambiente, preservar canais de comunicação e mecanismos eficazes para evitar incidentes talvez seja tão importante quanto acumular novas capacidades militares.